você precisa falar o que vai fazer sentido para cada integrante da sua equipe. Trabalho por trabalho, você já tem no seu dia a dia. Você já vive nesse modo insano de apagar incêndio, justamente porque você tem muito trabalho e aí você precisa o quê? Priorizar, né? Agora, como priorizar quando você tem ali um conflito para você administrar? Tudo deixa de ser prioridade e você vai ter que perder tempo para algo que você poderia ter sido mais preventivo ou preventiva. Fala, líder, tudo nice com você? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui das minhas redes sociais, Gestão Sem Neura, e o nome desta série que eu vou colocar no ar a partir de agora vai se chamar Liderança na Prática. São situações do cotidiano de qualquer líder de equipe, certamente você vai viver. O principal não é nem você passar por esta experiência, se é que pode chamar assim, mas é você saber como lidar com isso. Então, nesta série de vídeos, eu vou trazer sempre situações que os líderes vivem de forma prática e que você dificilmente vai aprender numa sala de aula, porque faculdades, elas são importantes. Claro que para você crescer na carreira de liderança, você precisa de um diploma, né, colocando em prática ou não os aprendizados, e eu posso te garantir que nem 5% de tudo que você vivencia dentro de uma sala de aula, por mais que você faça cursos voltados à liderança de equipe, você vai conseguir colocar em prática nem 5% de tudo que você aprende. E pergunta como eu sei disso. Eu tenho aí pelo menos 18 anos de liderança, né? É uma missão. Para mim, significa muito mais do que um simples cargo, né? Vai muito além de um cargo. Cumprindo esta missão de liderar pessoas, de fazer gestão de equipes há mais de 18 anos, eu pude vivenciar de forma prática muitas situações que você, que deseja se tornar líder, certamente vai viver, e você que já é líder, talvez não tenha conduzido da melhor forma, e que talvez eu vou trazer aqui um insight diferente de como você poderia lidar, ou de como você poderá lidar, porque certamente você não viveu isso uma única vez, e nem vai viver poucas vezes, né? Afinal de contas, você lidera gente. Quando eu falar o tema do nosso episódio de hoje, você vai sacar sobre o que eu estou falando. Mas antes, deixa eu me apresentar rapidamente. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice. E aqui nas minhas redes sociais, eu ajudo líderes a bater meta todo mês, mesmo que esses líderes tenham equipes desmotivadas. E por que normalmente a desmotivação acontece dentro de uma equipe? E é muito comum, tá? Mais comum do que você possa imaginar. Acontece porque o líder vive no modo piloto automático. Ele trabalha naquela corrida dos ratos insana que existe dentro do mundo corporativo e você não consegue, por mais que queira, dar atenção devida à sua equipe. E aí você vai apagando incêndio atrás de incêndio. O que chega de demanda como prioridade, você como líder sai fazendo. Esse é o famoso apagar incêndio. Então aqui eu vou te ajudar algumas etapas que vão te ajudar a organizar o seu dia a dia como líder e fazer com que cada vez mais a tua equipe esteja no centro da tua atenção. E as coisas aconteçam de uma forma fluida, sem você precisar trabalhar de 10 a 14 horas por dia, todos os dias, mal conseguir sair para almoçar. Você quer realmente conseguir ter um tempo para você descansar a tua mente, inclusive, e você não consegue, e pergunta como eu sei de tudo isso, né? Lá no início da minha jornada como líder, antes de aprender o que eu vou te ensinar com os meus conteúdos aqui nas minhas redes, eu também passei por tudo isso. Então, eu sei exatamente o sentimento que isso gera, eu sei exatamente como a gente finaliza o dia ou o mês, principalmente quando a gente faz e não consegue bater as metas, né? Somos tão cobrados por isso e, no final das contas, o que a empresa espera quando nos contrata é que os objetivos sejam atingidos, é que as metas sejam entregues e nem sempre isso acontece, principalmente todos os meses, né? Liderança na prática, por quê? Porque são situações que eu vivi no meu dia a dia e que eu pude acompanhar tantos outros líderes ao longo dessa minha jornada como líder, são 18 anos, né, atuando na liderança de equipe e já liderei líderes dos mais variados perfis.
e equipes das mais complexas que você possa imaginar. Tirei certamente muitos aprendizados, e são esses aprendizados, muitas vezes caminhos errados que eu segui lá atrás e que aprendi a um custo muito alto, né, de tempo, de estresse. Qual seria o caminho certo a seguir? Que eu quero trazer aqui situações que vão encurtar a tua jornada, os processos que você vai passar certamente aí ao longo da sua jornada profissional como líder de equipe, tá bom? E o tema do nosso episódio de hoje é como superar o medo de conflitos com a equipe. E vivenciar conflitos com a equipe é algo muito comum. Por quê? Porque a gente lidera pessoas de diferentes opiniões, de diferentes perfis, e que nem sempre vão concordar ou com as tuas diretrizes como líder, apesar de você ser ali à frente de uma equipe a autoridade, isso não é garantia de que eles vão acatar os seus direcionamentos. Então, o fato de ter opiniões diferentes já vai gerar algum tipo de conflito ali, que você, como líder, tem que ter a sabedoria de conseguir contornar essas dificuldades, essas situações que acontecem. Ou você vai precisar administrar conflitos que acontecem entre os integrantes da sua equipe, não diretamente com você, mas que você vai precisar mediar. E como fazer isso, né? Se muitas vezes o líder, principalmente no início da jornada, ele foi ali recém-promovido, acabou de assumir uma equipe e se depara com a situação dessa, como ele conseguiria contornar tudo isso sem criar barreiras de início de jornada, né? E fazer com que essa equipe realmente te respeite acima de tudo como líder. Mas antes de eu começar a falar, né, os detalhes do conteúdo de hoje, de tudo isso que eu preparei para você aqui, com o objetivo de te ajudar, principalmente a contornar essas dificuldades que o conflito gera dentro da equipe, inevitavelmente, para que você possa, então, ter o caminho livre para bater as metas todos os meses aí com a sua equipe, mesmo que neste momento que você está assistindo o meu vídeo, você esteja com uma equipe desmotivada. Isso é possível e eu vou te mostrar como, tá bom? Antes, eu quero trazer para você uma definição do que é um conflito, de acordo com o site administradores.com, e eu vou ler, né? Eu estou aqui no meu PC, então eu vou ler para você para eu não deixar passar nada. Então, de acordo com o site administradores.com, um conflito é um desacordo entre duas ou mais partes que pode ser construtivo ou destrutivo para o funcionamento de uma equipe. E entenda funcionamento de uma equipe a entrega das metas, né? Porque no final das contas, qualquer empresa, seja lá o segmento que você atua, nos contrata para entregar as metas. Então, o bom funcionamento vai fazer você entregar essas metas e o contrário também é verdadeiro, né? E ainda dentro desse artigo do site administradores.com, ele traz uma frase que para mim resume muito bem a gestão, né? Aquilo que o líder realmente precisa garantir ali quando ele está enfrentando essa situação de conflito na equipe. A gestão de conflitos é essencial para que a equipe não tenha obstáculos para alcançar os objetivos estratégicos da instituição. De novo, a entrega das metas, né? Então, os objetivos estratégicos são definidos com base numa meta e que chega essa meta de forma dividida para cada equipe que tem ali dentro daquela organização, dependendo do tamanho da empresa, né? Se você trabalha numa microempresa, é o único líder aí, esta meta certamente tem sua total responsabilidade na entrega. Então, bater meta todo mês, mesmo que você tenha uma equipe desmotivada, é muito importante para qualquer líder que quer crescer na carreira, que quer alcançar uma visibilidade profissional e ser uma referência, né? Ser aquele profissional desejado pela empresa. Isso faz com que o seu passe seja valorizado e você possa escolher, inclusive, a vaga de emprego que você quiser, porque você estará habilitado e capacitado para isso. Consequentemente, quando você normalmente faz um trabalho diferenciado, você tem ali os teus chefes, né,
que estão de olho nesse trabalho, por mais que eles não falem. Então, quando surge uma oportunidade melhor e você é um líder que entrega a meta todo mês, que mesmo tendo uma equipe desmotivada, você sabe como agir, você sabe direcionar, você conhece estratégias, sabe caminhos, busca o autodesenvolvimento para você aprender a lidar com essas situações, você será desejado pela empresa que você está e você vai receber contrapropostas, né? Então, se você é um líder que já passou por isso, comenta aqui se o que eu estou falando não é verdade. Eu já vivi isso algumas vezes ao longo da minha jornada profissional, onde eu consegui oportunidades melhores, cheguei a fazer processos, fui aprovada nesse processo, mas quando eu voltei para comunicar a minha saída, eu recebi contrapropostas. Algumas eu aceitei, outras não, porque, de certa forma, tinha a ver com a cultura do local que eu estava ali inserida, e por isso eu fui buscar algo que para mim fizesse mais sentido naquele momento. Então, para isso, para você conseguir fazer isso, você precisa ter a capacidade de se autodesenvolver. Não fique esperando pela empresa, porque é muito difícil a empresa enxergar o desenvolvimento, o treinamento como um investimento. Normalmente elas têm uma mentalidade, e quando eu falo elas, eu estou falando as pessoas que estão na alta gestão, que são responsáveis por assinar o cheque, né? Falando no português, claro, para que treinamentos sejam feitos dentro da empresa, seja por recursos internos, seja porque contratou uma consultoria ou algo do tipo. O fato não é visto como um investimento, mesmo porque pode ser que essa empresa pague por treinamentos e, consequentemente, ela perca este recurso. Então, ela não entende isso como investimento, ela entende isso como um gasto. Poxa vida, paguei, foi lá, a pessoa treinou, se capacitou e voou. Então, isso é muito comum dentro das empresas e cada vez menos as empresas estão investindo grana nisso. Então, os líderes que se destacam no mercado hoje em dia são aqueles que buscam pelo seu autodesenvolvimento. Fica a dica aí para você, tá? Agora, um ponto de atenção importante quando a gente fala de conflito dentro da equipe é que você não pode confundir o conflito com divergências de opiniões que geram discussões muito saudáveis ali, que contribui com o todo, que faz com que as pessoas ali tenham uma linha de pensamento diferente, né? Então, quando a gente tem muitas vezes discussões muito produtivas dentro de uma equipe, numa reunião de equipe, onde as opiniões podem sim ser diferentes, de uma forma muito amigável, de uma forma muito educada. Agora, quando existe a defesa das razões, cada lado quer ter a sua razão, quer estar certo, quer defender aquilo que acredita, sem também abrir os ouvidos para a opinião do outro, aí é onde entra o conflito, tá? Então, não confunda o que são diferenças de opiniões com aquilo que são defesas da razão. Cada lado defendendo a sua razão, ninguém dá ouvidos para que o outro está falando, porque a minha razão é mais importante, e aí vira realmente um conflito para você, como líder, especialmente administrar. E se você for a pessoa diretamente atingida nesse conflito, você precisa ter um controle emocional para você sair dessa situação, né? Porque, querendo ou não, você é a referência ali. E dependendo da maneira como você conduzir essa situação, você pode ter um desfecho muito positivo, muito favorável para você e para a equipe, e, consequentemente, para a empresa, ou não. Você pode ter uma situação ali muito delicada e que muitas vezes é irreversível para você. Toma cuidado com isso. Vamos agora entender quais tipos de conflitos são mais comuns dentro das equipes. Existem N fatores, né? Até porque dependendo da situação, pode ou não gerar um conflito. Então, é muito peculiar. Mas o que é mais comum, o que mais gera conflitos ao longo aí dessa minha jornada de 18 anos, o que mais eu presenciei de conflitos e que aconteciam de maneira muito comum entre equipes diferentes, empresas diferentes, mas sempre com aqueles motivos ali sendo o estopim para aqueles conflitos que aconteceram, que eu presenciei, que muitas vezes tive que contorná-los. A primeira causa muito comum de gerar conflitos dentro de uma equipe são as opiniões e as perspectivas diferentes. Lembra que eu falei que quando você defende a sua opinião e o outro defende a opinião dele, e não existe ali um entendimento, ou pelo menos uma abertura para escutar o outro,
isso caracteriza um desfecho normalmente nada positivo. E começa uma situação de conflito ali dentro da equipe. E aí, por consequência disso, aquilo que o outro tem de perspectiva de um desfecho, de uma conclusão daquela situação que está sendo ali discutida, são muito diferentes da tua. É como se você quisesse conduzir a situação para um lado e a pessoa que está em conflito com você entende que precisaria ser de um lado completamente diferente. E aí cada um fica nas suas defesas ali de ideias, de objetivos, de opiniões, e aí vai dar ruim com certeza. Outro assunto muito comum de gerar conflitos dentro da equipe é quando o assunto vai para um lado ali de valores e crenças. Quando a gente está falando de valores, o líder, especialmente, precisa tomar muito cuidado, porque aquilo que é valoroso para mim não necessariamente é para você. E o contrário também é verdadeiro. A mesma coisa quando a gente está falando de crenças, né? Sejam elas religiosas, sejam crenças políticas, não importa o tipo de crença. O fato é, se você tem as tuas crenças, os teus valores, o que precisa estar em linha? As pessoas que você lidera precisam ter, no mínimo, os mesmos valores que os teus, ou valores muito similares. Agora, as crenças, elas precisam ser respeitadas simplesmente. Porque, como líder, você não vai poder escolher pessoas que estejam, por exemplo, na mesma religião que a tua. Então, você vai ter crenças ali dentro completamente diferentes das tuas, e que não cabe uma discussão sobre isso. Crenças são muito particulares, é dentro daquilo que cada um acredita e tá tudo certo. Você, como líder, jamais deve entrar nesse tipo de discussão e muito menos permitir que role esse tipo de discussão dentro da tua equipe. Então, existem situações que respeito é soberano, não tem o que ser discutido, é respeitar e ponto final. É a mesma coisa, né? Você tem pessoas ali dentro da sua equipe que são muitas vezes gays, pretos e pretas, você tem pessoas que são de outros estados, de outros países, nordestinos, cada um vai ter o seu estilo, cada um vai ter suas crenças, porque é cultural. Ou não, né? A pessoa já nasceu daquela forma e ela precisa ser respeitada por isso. Como ela se reconhece? E você, como líder, precisa gerar este movimento de respeito. Não havendo, é tomada de decisão, não tem nem o que discutir. E claro, né, a tomada de decisão deve ser tomada com quem está desrespeitando. Respeito é um pilar fundamental de qualquer relação e que não há qualquer tipo de contorno de situação ou de tolerância para falta de respeito. Não tem que ter tolerância para isso. Uma outra situação muito comum de gerar conflitos dentro da equipe é quando há estilos de trabalho que são diferentes. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa muito comprometida em tudo aquilo que eu faço. E até aí eu não vejo diferencial nenhum. Eu acho que todos nós, naquilo que nos propomos a fazer, a gente precisa ser muito comprometidos. Mas tem pessoas que trabalham no estilo mais relax, são pessoas que não gostam muito de ter uma rotina, são pessoas que são ali mais criativas, e não significa que está certo ou está errado, são estilos de trabalhos diferentes. Lembra que eu falei no item anterior sobre respeito? Não é uma questão de eu querer defender o meu estilo, porque eu sou assim, uma pessoa mais exigente, eu sou mais crítica, meu papo é reto. Então, dificilmente pessoas que não têm maturidade emocional, elas vão gostar de mim. Por quê? Porque eu falo aquilo que normalmente as pessoas precisam ouvir. Significa que a minha verdade é absoluta? De forma nenhuma. O outro também tem o ponto de vista dele ou dela, tem as verdades que ela acredita, e tudo isso precisa ser respeitado, discutido para chegar num senso comum, já que a gente não trabalha individualmente, a gente trabalha numa equipe. Então, em alguns momentos, você pode e deve flexibilizar algumas coisas, desde que isso não atinja os teus valores, a tua integridade. E como mediador de conflitos ali dentro da sua equipe, você também é mediador de uma empresa
e da sua equipe. Você precisa encontrar o equilíbrio certo ali entre seguir as diretrizes da empresa que paga o teu salário todos os meses e que você aceitou as condições que foram oferecidas, entendendo ali quais são as culturas, os valores, qual é a missão, qual é a visão que essa empresa tem, e uma vez que você esteve de acordo, você precisa levar esta cultura para todos os seus liderados ali. Uma vez que você não concorda, ou que quando você entrou na empresa você percebeu que não era bem da forma que foi falado lá no processo seletivo, você tem períodos aí de experiência, tanto para a empresa te avaliar, quanto para você avaliar a empresa. E 3 meses, vamos combinar, é um período mais do que suficiente para você tirar aí algumas conclusões, né? Então, você ter um estilo de trabalho diferente das pessoas que fazem parte ali do seu ecossistema, tá tudo certo, porque quando você entende isso de uma maneira positiva, são essas diferenças que formam uma equipe excelente, porque aquilo que falta em mim, o outro vai completar e assim sucessivamente. Então entenda que o seu estilo de trabalho é seu, mas isso não significa que o outro deveria ter o mesmo estilo que o teu. Você precisa ver o que o outro tem e que de repente pode te ensinar de alguma forma, e da mesma maneira você estar ali de braços abertos para também ensinar, contribuir e por aí vai. Agora, essas causas de conflito que eu estou trazendo aqui como muito comuns, elas nem chegam perto dessa próxima que eu vou te falar, que é uma comunicação ineficaz. Eu costumo dizer que comunicação é uma arte. Então, quando a comunicação chega torta, ela dificilmente vai chegar lá numa conclusão favorável, seja para você, seja para a tua equipe, seja para a empresa. A comunicação ineficaz, ela gera muitos transtornos, e não só conflitos dentro da equipe, mas entregas totalmente diferentes daquilo que era a expectativa inicial. Como líder da equipe, você precisa aprender a lidar com essa situação, administrar uma situação de conflito que se desencadeie a partir de um problema de comunicação, inclusive e principalmente se for causado por você. Que é um exemplo claro de uma comunicação ineficaz que é muito comum entre a liderança de equipe. Você recebe uma meta, e aí eu vou colocar aqui, sei lá, uma meta de qualidade, por exemplo, né? Eu sempre cito a meta de qualidade nos meus vídeos, porque é algo muito comum dentro das empresas. Se eu falar de algum KPI, de algum indicador de negócio, que é algo mais específico, depende muito do segmento que você atua, talvez eu não consiga atingir todas as pessoas que eu quero alcançar com os meus conteúdos. Então, por isso, eu sempre uso um indicador que é muito comum. Qualidade, todo mundo entende, né? Principalmente quando a gente fala de atendimento ao cliente, precisa ter ali um certo nível de qualidade nos atendimentos, né? Tal excelência, experiência que tanto se fala hoje em dia. Então, vamos supor que a tua empresa, ela busca um patamar de qualidade nos atendimentos ali por volta dos 90%, para ser considerado dentro da expectativa da empresa, para ser considerado uma meta entregue. Então, o líder, ele recebe esta meta de 90% de qualidade, ele reúne todas as pessoas ali da equipe, transmite qual é o objetivo a ser alcançado e ponto. Começa o mês, né? E aí o líder já entra naquele piloto automático, sai apagando incêndio, não está atingindo 90% de qualidade, por quê? Aí ele entra numa reunião, a liderança imediata dele, os chefes, né, como gostam de falar por aí, eles voltam e dizem, olha, a gente está entregando 80% de qualidade, tua equipe é uma das ofensoras, eu preciso que você reverta essa situação, que você crie um plano de ação para isso, enfim, tal dia você vai voltar aqui, eu quero uma apresentação do que você está fazendo, quanto você projeta entregar, quanto você vai conseguir converter em quanto tempo, e por aí vai, aí começa a pressão, né? Aí, o que o líder faz? Ele sai dessa reunião e volta para a equipe. Ó, pessoal, de novo, fui lá na sala, ouvi um monte, porque a nossa meta de qualidade não está sendo entregue. Estou dando exemplo aqui da nota de qualidade, mas traz aí para a tua realidade, tá? Vale normalmente para qualquer KPI, qualquer indicador aí. Aí ele continua. A gente precisa reverter esse cenário, não dá, semana que vem eu vou ter que voltar lá, vou apresentar um plano de ação e a gente precisa entregar e tem que mostrar a evolução até lá, papapá, e ele continua ali, ó, em cima da equipe. Só que qual é o grande erro disso? A comunicação está errada? Não.
ele precisa transmitir a meta, ele precisa voltar de uma reunião e comunicar para a equipe que realmente ele está sendo ali cobrado por um resultado que é uma consequência do resultado que o time dele deveria estar entregando. Mas essa comunicação que está certa foi ineficaz. Por que foi ineficaz? Primeiro, o líder precisa ter controle emocional para saber filtrar as pressões que ele recebe no dia a dia. É fácil fazer isso? Absolutamente. Eu não estou dizendo que é fácil. E nunca será fácil. Mas você precisa desenvolver essa habilidade de controle emocional. Esse é um dos pilares que eu ensino no meu método Gestão Sem Neura, que é um método onde eu ensino 3 pilares que são fundamentais para qualquer líder de equipe que quer crescer na carreira, se tornar uma referência e aprender a lidar com qualquer tipo de conflito dentro do seu time. E eu falo isso com tanta convicção porque não é sorte, não é tentativa e erro, é método. Existe um método, existe uma técnica para você fazer isso. E é isso que eu estou me propondo a te ensinar em tantos conteúdos que eu vou postar aqui na rede, basta que você acompanhe. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal. Se você estiver me assistindo por alguma outra rede aí que não tenha inscrição, me segue, né, no perfil para que você já receba outros conteúdos como esse, tá? Mas voltando então ao exemplo, essa comunicação ela foi ineficaz, porque além do líder entender que ele precisa ter aprender, não é nem entender, muitas vezes ele até entende que ele tem que ter um controle emocional maior, mas ele não sabe como fazer, né? Então você precisa aprender buscando o seu autodesenvolvimento. Existem várias técnicas que vão te ensinar a aprimorar isso. E acima de tudo, o líder precisa entender, aí sim entender, ter a sensibilidade de entender que cada pessoa é uma pessoa diferente. O que você fala de forma generalizada dentro da sua equipe vai gerar interpretações completamente diferentes daquilo que você gostaria de transmitir. Alguns até vão entender e vai estar muito alinhado com o que você tinha de expectativa, mas a maioria dos seus liderados, acredite, não vai capturar as mensagens, a comunicação que você está fazendo. Isso é uma comunicação ineficaz. Isso gera um conflito absurdo, porque depois vai ficar aquele, mas você falou, mas você disse isso, não, mas não era isso que eu queria dizer. Aí já era. Já era, o conflito está formado, e aí depois para você apagar esse foco de incêndio, isso quando não vira um incêndio irreversível, é muito provável de acontecer, tá? Então, o ideal nessas situações, né, quando você vai transmitir uma mensagem, principalmente de meta, você precisa falar o que vai fazer sentido para cada integrante da sua equipe. Trabalho por trabalho, você já tem no seu dia a dia. Você já vive nesse modo insano de apagar incêndio, justamente porque você tem muito trabalho e aí você precisa o quê? Priorizar. Né? Agora, como priorizar quando você tem ali um conflito para você administrar? Tudo deixa de ser prioridade e você vai ter que perder tempo para algo que você poderia ter sido mais preventivo ou preventiva. Então, se você não entende, com base no histórico de resultados de cada integrante da sua equipe, qual está sendo o resultado realizado por eles versus a entrega da meta, para você entender e respeitar que existe uma lacuna entre o realizado e a meta, e aí você recebe uma nova meta, o que você faz? Você fala qual é a meta a ser entregue, sendo que você tem pessoas, um exemplo, tá? A meta é isso aqui, o melhor mês histórico que a tua liderada, por exemplo, entregou é isso aqui, e você está cobrando isso aqui de novo. Ela tem uma lacuna que precisa ser preenchida. Como você vai preencher essa lacuna? Você vai entender o histórico de resultados que essa pessoa entregou, estabeleça como recorde a ser quebrado o melhor mês histórico, pega aí, sei lá, dos últimos 3 meses, e o melhor mês passa a ser o compromisso dessa pessoa para o mês vigente, e não a meta. Então, você vai ter o melhor mês realizado, a meta, e um compromisso a ser entregue, que vai ser acima da melhor média histórica, que é o recorde que ela vai precisar quebrar, estará, é verdade, abaixo da meta ainda, porém, já é uma evolução,
já é uma superação em relação ao que ela própria produziu. Então, você sai dessa linha insana de meta, 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 falando de meta para pessoas que não conseguem ainda entregar uma meta. E quando você vem firmando compromissos gradativos para que cada um quebre o seu próprio recorde semana após semana, vai chegar um período, sei lá, 3 meses depois que você começa a trabalhar de forma recorrente desta forma, que essa pessoa entra no patamar de meta e não tem retrocessos, porque ela cresceu de forma sustentável, entende? Então, quando você respeita o indivíduo e passa metas com base neste método que eu acabei de te explicar, dificilmente você vai ter uma equipe desmotivada, dificilmente você não vai ter entrega dos teus resultados. E quando você entrar numa reunião de resultados para apresentar os resultados efetivamente falando, mesmo que você não tenha a entrega das metas sendo feitas, os teus gráficos estarão ascendentes. Você estará mostrando evoluções gradativas. Então, o fato de você entrar numa reunião de resultados e mostrar que a tua ação está surtindo efeito, isso já vai dar crédito para a ação que você implementou. Isso vai mostrar indiretamente, né, de forma inconsciente, para quem está assistindo a tua apresentação, que você sabe do que você está falando, que você conhece cada integrante da sua equipe e que, por consequência de uma ação que foi feita ali, gerando o engajamento que qualquer time precisa, você teve por consequência os resultados. Resultado é consequência. Entrega de meta é consequência de uma comunicação eficaz, de um método de gestão eficaz, de um líder que sabe respeitar o indivíduo e que, através do resultado individual, ele consegue o resultado coletivo. E eu até me aprofundei um pouco mais aqui na explicação, te trazendo um insight de como você pode contornar ou atuar de forma preventiva para você não ter uma comunicação ineficaz com a sua equipe, é um dos fatores mais comuns e que causam muitos conflitos. E não só com a sua equipe. Você gera conflitos com o teu chefe, você gera conflitos com o RH, porque você começa a ter uma rotatividade absurda dentro da sua equipe, você gera conflitos com profissionais de outras áreas que deveriam estar ali para te apoiar, mas elas querem mais a distância, porque você é tão confuso ou confusa no que você fala, que ninguém quer estar perto. O fato é, não quero estar perto de uma pessoa que é confusa na comunicação, que se comunica de uma maneira torta e que não tem clareza naquilo que transmite. E agora que eu te falei quais são os principais motivos que geram mais conflitos dentro da equipe, quais são as principais causas, né, de conflitos que são gerados, eu quero trazer agora os tipos de conflitos que existem, né, dentro de uma equipe. O primeiro deles, como eu até falei rapidamente no início aqui do vídeo, são os conflitos interpessoais. São aqueles que acontecem entre os integrantes da sua equipe e que você precisa ter muito jogo de cintura e sabedoria para administrar. Outro conflito que, apesar de não ser exposto, não ser latente, não ter envolvimento de outras pessoas, mas é muito comum de acontecer, porque depende muito de como aquela pessoa está na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida estudantil. Olha só quantos detalhes o líder precisa estar atento. Eu estou falando do tipo de conflito intrapessoal. O anterior é interpessoal, entre as pessoas. Este intrapessoal está dentro da pessoa. Ela não está conseguindo administrar alguma situação, e isso faz com que ela própria tenha conflitos com ela mesma. Em algum momento, ela vai até colocar para fora de uma maneira errada. Então, este conflito é algo velado, que você como líder precisa estar muito atento. Observe uma mudança de comportamento repentina, observe se a pessoa anda triste, muito irritadiço. Então, você vai começar a perceber numa linha muito mais comportamental, que algo está errado ali com aquela pessoa. E que muitas vezes, muita atenção aqui, você não vai conseguir tratar. Você vai precisar pedir ajuda, pedir apoio do teu gestor imediato, de um RH, se a tua empresa disponibiliza ali uma área específica psicológica, enfim, muitas situações intrapessoal, você não tem
habilidade técnica, você não está capacitado ou capacitada para atuar. Então, entenda que você não precisa saber de tudo como líder. Você precisa saber tomar a ação correta para que você tenha aquela pessoa bem dentro da sua equipe, porque, afinal de contas, a entrega das metas da sua equipe depende das pessoas estarem bem. Um outro tipo de conflito que pode acontecer dentro da sua equipe é aquele conflito grupal. E aí eu estou falando conflitos, por exemplo, entre a sua equipe e uma outra equipe de um par seu, ou conflitos que acontecem com você e profissionais de outras áreas que não tem nada a ver com a sua equipe. Então, são grupos diferentes que acabam conflitando, seja por interesses, por não concordâncias ou algo do tipo. Um outro tipo de conflito é o organizacional. São conflitos que acontecem entre níveis hierárquicos, de você para com um coordenador ou para com um gestor, níveis hierárquicos diferentes. E um outro que é muito comum também é o tipo de conflito cultural, principalmente quando a empresa muda alguma regra, quando você tem que fazer um movimento cultural diferente, e mudança de cultura é muito difícil, né? Porque você mexe com algo que está na rotina das pessoas, você tira as pessoas de uma zona de conforto, de certa forma, né? Eu acho uma grande besteira a gente falar de zona de conforto, mas eu estou falando porque é um linguajar mais popular, que todo mundo entende, é você sair daquele mais do mesmo, sair daquele lugar que você já está habituado, num ritmo que você já se acostumou, para algo que é novo, né? Então, essa mudança, ela é muito drástica e normalmente vem acompanhada de um belo conflito para você administrar como líder. E aí, quando o conflito aparece, ele vem seguido de 4 fases. A fase inicial, que é chamada de latência, é quando você começa a perceber sinais de que algo está para acontecer ali. Se você não trata essa fase inicial do conflito, pelo menos sondando, entendendo o que pode gerar um barulho muito maior, a fase seguinte é a fase da manifestação, que é o conflito propriamente falado. E aí, nessa fase, ele fica explícito. Todas as pessoas envolvidas ali no conflito já sacam que, vai rolar alguma coisa ali. E que, se ainda assim for ignorada pelo líder, entra na terceira fase, que é a intensificação do conflito. E aí vai desencadeando problemas muito maiores e muitas vezes envolvendo outras pessoas, e aí você vai perdendo meio que a mão da situação ali, se você não tiver maturidade emocional e experiência, ou alguém que já tenha passado por aquilo, que tem uma experiência maior para te ajudar a contornar essa situação. E aí, passadas essas 3 fases, só vai te restar a última fase, que é a resolução. Nessa fase de resolução, você vai precisar mediar ou pedir ajuda de alguém mais experiente para te ajudar nessa mediação, gerando ali como consequência das 3 fases anteriores, agora na 4ª e última fase, a resolução, que significa a solução, e seja uma solução favorável para ambos os lados, ou a solução de uma tomada de decisão que precisa ser definitiva, conclusiva, ou se não partir ali para uma questão de solução, né, seguida de uma ação, um desligamento que seja, você terá ali um acordo, né, entre as partes e está tudo certo, valeu ali de experiência, mas fique observando para você ver se esse foco de incêndio inicial que foi apagado não vem à tona de novo. E aí, se vier, vai vir muito mais forte, hein? Fica ligado, fica ligada. E já caminhando aqui para o final do nosso vídeo, eu quero trazer aqui para você algumas estratégias que vão te ajudar a gerenciar os conflitos que possam acontecer aí na sua equipe. E se estiverem acontecendo, você chegou no vídeo certo, hein? Eu vou trazer como topo dessa lista a comunicação. Só que neste caso, uma comunicação ativa, uma comunicação aberta com os integrantes da sua equipe. Seja uma pessoa muito próxima, seja um líder muito próximo, dando a essas pessoas a abertura que elas precisam para trazer para você algum foco de incêndio que esteja acontecendo ali, seja com elas, seja com uma outra pessoa do time, mas que de certa forma vai prejudicar o todo. Essa comunicação aberta, ativa, ela é muito importante e demonstra de fato que você tem uma liderança muito próxima. Isso vai fazer com que os integrantes da sua equipe se sintam à vontade para trazer para você aqueles assuntos, inclusive os que geram desconforto para eles.
E acredite, você tem muito mais a ganhar sendo um líder que traz essa comunicação ativa, a todo momento dando essa abertura para que os integrantes da sua equipe tragam situações das mais diversas aí para você no dia a dia. Uma outra estratégia que você pode aplicar e que dá muito certo para mim e para todos os líderes que eu já ensinei lá no meu curso Gestão Sem Neura, que seguem a metodologia que eu ensino, são 7 passos que, quando o líder coloca em prática, na ordem exata que eu ensino, eles conseguem bater meta todo mês, mesmo com equipes desmotivadas. E sabe por quê? Porque a equipe desmotivada, ela é temporária. O líder vai conseguir contornar essa situação. E aí, o bater meta todo mês vai virar algo realmente corriqueiro, né? Você vai conseguir firmar compromissos. E é essa a dica que eu quero te dar agora, né? Como estratégia para você conseguir gerenciar, que é a negociação e o compromisso. Negociação porque toda situação, não importa ela qual seja, é passível de negociação. Você só precisa saber o caminho que você deve seguir. E se você não tem nenhum insight sobre isso, porque você está chegando agora na gestão de uma equipe, você acabou de ser promovido, está sendo e está iniciando ali um relacionamento com o teu time novo, você certamente vai ter pessoas ali no seu entorno, principalmente teus líderes imediatos, que já passaram por situações que vão conseguir colaborar para você ter aí uma direção muito mais efetiva. Então, a negociação, ela é o primeiro passo para você conseguir gerenciar o conflito de uma forma amigável e que favoreça todos ali os envolvidos, especialmente você como líder. E o compromisso é você realmente estabelecer fases, etapas. O exemplo que eu dei da meta SMART, né? Se você não está conseguindo entregar, se você tem pessoas dentro da sua equipe que não estão conseguindo entregar a meta, estabeleça a meta SMART. O que é a meta SMART? É você estabelecer compromissos de crescimento gradativos. Eu dei como sugestão a quebra de recordes, que é o melhor mês histórico, você estabelecer o ponto de partida para que essa pessoa vá quebrando os próprios recordes até alcançar o patamar da meta. Isso é compromisso. Isso é você gerar na pessoa esse senso de responsabilidade, o senso de pertencimento, né? E a partir do momento que ela chega naquele compromisso, ou ela está com uma certa dificuldade, você como líder mostra a rota que ela deve seguir, mostra a correção de rota que ela deve fazer, isso vai gerando segurança, isso vai gerando envolvimento, e quando menos você esperar, o que você não vai ter mais é uma equipe desmotivada, e bater meta todo mês vai ser uma consequência. Então, crie este hábito de negociar com a tua equipe e gerar compromissos, firme compromissos com eles. Tenha a meta como foco da sua gestão. Qualquer situação ali, principalmente de conflito, que desfoque a entrega das suas metas, você precisa tratar imediatamente e de preferência na fase inicial, que é a latência. Lembra que eu expliquei? Se você não lembra, volta no vídeo e assiste de novo. Para você conseguir estabelecer uma negociação e firmar compromissos de maneira muito efetiva, você precisa dessa próxima estratégia que eu vou sugerir aqui para você conseguir gerenciar muito bem os conflitos, que é a definição clara de papéis e de metas. Os objetivos a serem entregues precisam estar claros para a sua equipe. Eu vou voltar no exemplo que eu dei da reunião, onde você foi lá cobrado, porque teus resultados não estão sendo entregues dentro do que a empresa tem de expectativa, e você volta e para a sua equipe, né? Você simplesmente traz para eles na mesma intensidade essa cobrança que você teve. Você não deve omitir da sua equipe os objetivos que a empresa tem, aquilo que você como líder precisa entregar. Isso é você demonstrar a clareza daquilo que o teu time precisa buscar no final das contas. Claro que cada um ali tem os seus resultados a serem entregues, e a composição desse todo vai formar o seu resultado. Este seu resultado precisa estar claro para o teu time. Eles precisam saber que a entrega apenas do compromisso deles não é o suficiente. Ajuda, e cada um ali fazendo cumprindo, né, a sua parte de responsabilidade neste todo, já vai com certeza ajudar muito. Porém, não é o suficiente para você, como líder, ter a visibilidade, o reconhecimento que você precisa. Teu resultado depende de cada integrante ali, e eles precisam ter essa clareza. Uma vez essa clareza dada para todos eles ali, o que você precisa? Estabelecer os objetivos individualmente. Como eu falei no início aqui do vídeo,
Cada indivíduo tem as suas necessidades, tem os seus potenciais, e você, como líder, precisa saber explorar, no bom sentido da palavra, o que de melhor cada um ali pode te oferecer. Uma outra estratégia muito eficaz para você conseguir contornar muito bem as situações de conflitos que possam acontecer aí na sua equipe é o feedback construtivo. Então, é claro que você precisa estar preparado para conduzir feedbacks que vão criticar algo que não esteja tão bom, mas traga feedbacks construtivos, mostre para a sua equipe os ganhos que todos ali terão, e mais do que falar do ganho coletivo, entenda o que vai gerar os motivos para cada indivíduo agir. Motivação, né? Então, a motivação nada mais é do que os motivos que nós temos para agirmos. Então, se você conseguir entender o que gera essa motivação na essência de cada indivíduo da sua equipe, acabou. Seus feedbacks serão sempre muito construtivos, porque você vai conduzir os seus feedbacks mostrando para cada indivíduo onde eles vão chegar, sempre trazendo à tona aquilo que vai fazer o coração de cada um ali da sua equipe cantar mais alto, que é exatamente este motivo que eles têm para agir. Então, os feedbacks que você vai conduzir, sejam falando de metas ou de alguma situação que você contornou por algum conflito que foi instaurado ali na sua equipe, precisam sempre trazer à tona o porquê dessas pessoas estarem ali. Qual é o porquê de cada uma? É aí que você vai construir uma linha de feedback que vai simplesmente fazer a tua equipe valorizar cada palavra do que você falar como líder. E por fim, para a gente finalizar o nosso conteúdo de hoje, mas não menos importante, eu fecho esse conteúdo falando para você os 6 benefícios da gestão eficaz de conflitos. O que você ganha como líder fazendo uma gestão eficaz para cada tipo de conflito que você tem dentro da sua equipe? Primeiro, você desenvolve a melhora da sua comunicação, mesmo que você se comunique num primeiro momento de forma errada, inadequada, ineficaz, você vai aprender com esses erros. E numa próxima situação, você estará muito melhor. Segundo, inevitavelmente você terá uma produtividade muito melhor. A tua equipe terá ganho de produtividade. A tua meta terá um aumento gradativo e, consequentemente, a entrega das metas todos os meses com uma equipe motivada e não mais desmotivada vai ser só uma consequência. Apagar incêndio deixa de existir, você conseguir fazer a sua 1 hora de almoço ou de janta, dependendo do seu turno de trabalho, vai ser uma realidade cada vez mais frequente na sua vida. Você não vai precisar ficar trabalhando que nem maluco ou maluca de 10 a 14 horas todos os dias e ainda sair com aquele sentimento de frustração de que nada do que você fez foi suficiente. Isso deixa de existir. E entre outras situações que o líder enfrenta ali, né? Sem saber o que é prioridade, recebe uma demanda, transmite para a equipe, daqui a pouco a equipe fica maluca, sem saber o que eles devem priorizar, e você, como líder, vai recebendo e tocando. Você aprende a priorizar, você aprende a trabalhar, apesar dos desafios que serão diários, nunca vão deixar de existir, mas você aprende a trabalhar de uma forma leve com a sua equipe. Consequentemente, você aprendendo a ter uma equipe motivada, entregando metas mês após mês, você começa a perceber a redução do turnover, que é a rotatividade. As pessoas querem estar na sua equipe. O quarto benefício por você fazer uma gestão de conflitos eficaz na sua equipe. Você desenvolve uma equipe coesa. E aqui eu vou abrir um parênteses para eu detalhar o que significa uma equipe coesa. Se liga aí. Uma equipe coesa é um grupo de pessoas que se unem e se mantêm unidas para alcançar objetivos comuns de forma organizada e produtiva. Tá bom para você? Quinto benefício, você melhora o clima organizacional, não só ali com a sua equipe, mas todo o ecossistema acaba ganhando muito quando você faz uma gestão muito eficaz dos conflitos. E o quinto benefício para o líder que faz uma gestão de conflitos eficaz é o incremento, porque o básico bem feito, aquilo que já é esperado pela empresa, você já vai conseguir rodar lindamente. Então, você tem um ganho ou um incremento
da inovação e da criatividade das pessoas que estão ali fazendo parte da sua equipe. E com isso, elas vão começar a te trazer ideias, trazer projetos, trazer situações que vão fazer vocês terem ganhos cada vez mais em conjunto. E com isso, bater meta todo mês, mesmo que você tenha uma equipe desmotivada. Você entendeu? Por que eu afirmo que mesmo você tendo uma equipe desmotivada, é possível você bater meta todo mês? Não é sorte, é método. Quando você sabe o caminho, quando você tem pessoas que te mostram o passo a passo que você pode e deve seguir como líder, tudo fica muito mais fácil. Todas as situações, seja o conflito que for, você vai conseguir contornar. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque já vivi, vivo até hoje e ensino tantos outros líderes que cruzam o meu caminho a atuar da mesma forma. É isso por hoje. Eu espero que o conteúdo tenha te ajudado, tenha trazido insights importantes. Se realmente esse conteúdo te ajudou de alguma forma, comenta aqui o que mais te ajudou, o que mais você entendeu aqui do que eu expliquei, que fez a diferença e trouxe para você talvez aí uma virada de chave importante. E compartilhe esse conteúdo com o máximo de líderes que você puder e conhecer, mas eu só quero líderes que queiram aprender como bater meta todo mês, mesmo com uma equipe desmotivada. Não compartilha com qualquer líder, com gente mimizenta, não. Eu não quero esse tipo de pessoa me seguindo aqui nos meus conteúdos. Eu quero gente que aguenta a verdade, eu quero pessoas profissionais, no caso, líderes, que queiram realmente se desenvolver, e para isso, eu não vou ficar falando o que você quer ouvir, não, tá bom? Aqui você vai ouvir o que você precisa, e nem sempre vai ser música para os teus ouvidos, tá bom? Mas o objetivo final é realmente te formar um profissional extremamente diferenciado e desejado pelo mercado e pela empresa que você atua, batendo meta todo mês e aprendendo como engajar uma equipe que está desmotivada. Até o próximo conteúdo do Liderança na Prática. Eu vejo você. Tchau, tchau.